Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Kablan. Nessa videoaula eu trago pra vocês aqui a sequência digital final, velho. A última, hein? Pra nós, ó, férias, viajar, curtir bastante. Então já se inscreve aí, deixa aquele seu joinha, beleza? Então vamos que vamos. Então tá aí, sequência 1201, P1201. Olha aí a questão, um textão aí falando do Jurassic World aí, o mundo dos dinossauros. E a pergunta aqui é o seguinte, nesse texto há uma opinião no trecho. Aqui ó, dinossauro é bom e essa franquia tem muito o que render. Isso é uma opinião. Atividade 2 aí, o mesmo texto e a pergunta é o seguinte, ó, nesse texto, no trecho, se observarmos o site oficial do filme, o termo destacado foi usado para apontar o quê? Uma condição, né? Caso você olhe lá o site, você vai ver isso daí. Olha a atividade 3 aí, meu. Você vai ler ali o vilarejo, no texto 1 e o texto 2 aí. São opiniões sobre o livro, né? E você vai ver que elas têm a mesma visão aí sobre o livro. As duas gostaram muito, elogiaram bastante. Oh, perdão, aí eu falei uma coisa e acabei pondo outra aqui, então. Mas vocês viram, né? Opiniões semelhantes, apresentam opiniões semelhantes. Olha a atividade 4 aí, uma historinha bonitinha aí do pai e do filho aí. Os dois, o pai na poltrona, o filho quer o quê? Imitar o pai. Então aí, no caso, o filho o quê? Seguiu o exemplo do pai. Tá aqui, ó. Seguiu o exemplo do pai. A atividade 5 aqui, do mesmo texto bonitinho dos meninos aqui, que foi ler o livrinho, nem sabe ler. O menino pegou o livro de cabeça para baixo. E tu acha bom, no 8º parágrafo, as aspas foram usadas para indicar a fala do personagem. Olha a atividade 6 aí, ó. Amigo põe. Tá lá. Espero que meus amigos próximos sejam próximos amigos dos anos que se aproximam. Então tá aqui a pergunta, ó. Nesse texto, no trecho que se aproximam, na primeira estrofe, a forma verbal destacada apresenta concordância com os anos, né? Anos que aproximam. Então tá aí, questão 7 aí, mesmo poema. E a pergunta aqui é o seguinte, o valor humano em evidência nesse texto é... Então eu acredito que seja ou preservação da memória ou permanência da amizade. Eu acredito que seja esse aqui que está mais em evidência. Olha aí, atividade 8, falando aqui, a tecnologia como o caminho para o futuro mais humano. Tá aqui, ó, todos os anos e tal. E a pergunta aí, esse texto é um artigo de opinião, pois apresentam trajetórias profissionais de uma pessoa, defende a opinião por meio de argumentos. É isso. Atividade 9 está falando o seguinte, ó. Nesse texto, no trecho para isso, é necessário ter em conta, no 4º parágrafo, o elemento coesivo destacado foi usado para apontar o quê? Expressar finalidade, né? Para isso, olha aí, questão 10, então, você vai ler tudo bonitinho esse soneto, aí vai perceber que é o seguinte, né? A vida do cara é meio devagar, né, mano? A exaltação da vida bucólica. Acho que essa aqui, a minha opinião é essa daqui, mano. Questão 11 aqui, fiquei bem na dúvida, que são 2 textos, né, pra você ler aqui. Tá falando aqui que a mulher não sabe onde ela tá, se ela vai voltar, tudo mais, né? Mas nas alternativas aqui, fiquei meio confuso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Estão sentindo falta da pessoa amada ou a expectativa do eu lírico pela chegada da pessoa amada. Eu tô na dúvida entre essas duas aqui. Certo? Mas como tem que escolher uma só, eu vou... Poxa, eu vou aqui, ó. Sente falta, acho que é isso mesmo. É questão 12 aqui, tá falando das frutas, importância de comer frutas. Aí o argumento que o cara utiliza aí para defender essa tese aí é o seguinte, né, mano? Que as frutas são alimentos ricos aí, saudáveis, né? Possuem grandes vitaminas aí. Atividade 13, lendário cão guerreiro. Parece com uma crítica aí, uma resenha. Nesse trecho do texto que funciona muito bem, no 2º parágrafo, está se referindo aí às piadas que o cara conta aí, né? 14, texto 1, a varanda do antigamente. Aí, tudo mais, né, meu? Aqui a pergunta assim, ó, olhinhos de gato também tá falando aqui, outras coisas, outro texto. Texto 2, por onde passam, a forma verbal em destaque estabelece uma relação de concordância com ruas, né? Concordância com ruas onde passam. Mais uma aqui desses 2 textos, a questão 15, falando dos textos aqui. A pergunta é, nesses textos tem como o fato de... Então, muito bem, questão 15 aqui, a varanda do antigamente e tal. Deu uma lida aí, texto bem confuso aí, mas vamos ver aqui, ó. Apresentam a comparação entre a vida e a varanda no primeiro só, né?
Descreve detalhadamente a paisagem. Eu acho que o segundo escreve detalhadamente. Expressarem a passagem do tempo. Mostrarem a varanda da casa, não. Extensão da rua. Bom, tô na dúvida também, de novo. Hoje tá fogo. Me interessa daqui e a passagem do tempo, né? Detalhadamente a paisagem. Expressa uma passagem lenta do tempo. Vou de descreve detalhadamente, viu? Mas não tenho certeza não. Você escolheu aí, comenta aqui deixa nos comentários. A atividade 16, falando dos gatos aí. E a pergunta é o seguinte, né, mano? Não é de hoje aí, é de antigamente. Então, esse argumento aí é exemplificação histórica, né? Ela buscou na história aí para exemplificar. É 17, ética na gastronomia sob o ponto de vista de um chefe de cozinha. Então, o objetivo comunicativo desse texto é apresentar dados de pesquisa, divulgar a inauguração, expor uma experiência de vida, fazer uma descrição do estabelecimento, manifestar um ponto de vista. Vou de manifestação de um ponto de vista. Olha aí, a 18, vendedor de passados, a casa vive e respira e tudo mais. E outra aqui, ó, levantado do chão. Aí. Apesar de serem produções linguísticas portuguesas de origem distinta, esse texto tem em comum o quê? Abordar a insegurança despertada por uma casa, citarem características das épocas do ano, descreverem a natureza do olhar de admiração, indicarem ferramentas de trabalho de campo, mencionar a formação de árvores. Bom, vou de casa ali, que eu vi casa, falando de casa ali. Despertada por uma casa, né? Isso aqui, né? Questão 19 tá falando da manutenção aí, né? Importância da manutenção. Então, o argumento aqui, eu acho que é esse aqui mesmo, viu? As construções são antigas aí da década de 70 e precisa de manutenção. Mais uma aqui do mesmo texto e a pergunta é a seguinte: se fortalece a partir de procedimentos voltados para a garantia. Forma verbal destacada, estabelece relação de concordância com. No caso aqui, está falando da manutenção preventiva, né? 21, tio. Olha lá. 11, depois da pequena pausa e tal, né, mano? Aí o texto, ó. O contexto que esse texto faz referência é... Bom, parece que o contexto aí é o seguinte, né? O contexto que se faz referência é a forma de organização do trabalho agrícola no ambiente rural. 22 aqui tá falando aqui, é o mesmo texto, né? Tal. Amavice. Sei o que é isso aí. Apesar de parecer épocas distintas, esses textos têm em comum. Questão 22 aqui, eu não faço a menor ideia do que quer dizer aqui, nada disso aqui, mano. Texto aí da senhora, outro aqui é um poema que eu não entendi, foi nada que ele falou aí. Apesar de pertencer a épocas distintas, esses textos têm em comum, não sei, mano. Apresentação do sentimento amoroso, expectativa de dançar com a pessoa amada. Então vamos eliminando aqui, ó. Essa daqui não. Amoroso, não sei. Menção a uma indesejada despedida, não, acho que não. Referência a um espetáculo teatral, no segundo não falou nada disso. Representação de um evento familiar. Bom, por eliminação vamos de sentimento amoroso aí. A 23 aqui da senhora ainda, mesmo esquema, né? Tá falando aqui, ó, o contexto social que o texto 1 faz referência é ascensão da atividade cultural no Brasil, implementação de tecnologia, influência europeia na decoração das casas, o espaço para ensino de dança na cidade, hábito de promover jantares em casa. Ó, aqui também eu vou naquele jeito, lá na intuição aqui, ó, né? Atividades culturais aí no Brasil, né? Antigamente era muito baile, né? Começou a fazer teatro e tal, essas coisas, né? Vou nessa daqui. Na 24 aqui um artigo falando dos bebês aí, das brincadeiras, né? Então aqui a pergunta, o argumento. Qual é o argumento utilizado aqui? Nesses momentos, situações positivas e negativas são representadas simbolicamente. Isso acontece quando a criança está diferente das quais, né? Por meio da representação simbólica, o bebê auxilia descobrir-se como ser independente da mãe. Bom, não faço a menor ideia, eu vou de isso aqui, ó. E na 25, né? Mesmo texto aí falando, não sei, vamos ver aqui, ó. Porque é uma criança. Então, porque junto é explicação, né? Não precisa nem. Então é isso, né? Então aí dá pra gente já finalizar por aqui. Espero ter ajudado. Então, boas férias aí. Tudo de bom pra vocês. Continue aqui no canal ano que vem pra estudar pro Enem, ETEC e vestibulares. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.